E a realidade é que não existe evidência sobre as gorduras saturadas. E que, como eu falei para vocês, acho que na primeira live que a gente falou sobre gorduras eu falei sobre isso, que as evidências científicas que realmente mostram que houve algum grau, algum aumento de risco para obesidade, síndrome metabólica e outras doenças cardiovasculares, são os estudos que têm como base ali na metodologia os alimentos que são fonte de gordura saturada, que são industrializados e processados. Ou seja, não é desse tipo que a gente está falando. A gente está falando de comida de verdade como fonte de gordura saturada, né? A comida ali com a gordura in natura. A gente está falando dessa, a gente não está falando daqueles que são ultraprocessados, industrializados, enlatados, enfim. Certo? A gente não está falando de fast food, a gente não está falando do sorvete, a gente não está falando desse tipo aí. Mas bom, é uma gordura insaturada. Mas pensando nas evidências, o que acontece? Teve alguns estudos, né, em ratas que estavam para procriar e eles introduziram mais do ômega 6 na alimentação delas. E o que aconteceu foi que os filhotinhos delas tiveram maior propensão para engorda e para o desenvolvimento de obesidade e doenças associadas, relacionadas, no caso, síndrome metabólica e tudo mais. Os bichinhos tiveram maior ganho de peso, certo? Então, acredita-se, ou seja, há uma hipótese, porque ainda não foi feito o mesmo estudo com humanos, e é assim que surgem hipóteses, né? Então ainda não há evidência, que fórmulas infantis que carreguem uma grande quantidade desse ácido, do ácido linoleico, ômega 6, também vai fazer com que crianças que sejam alimentadas com essas fórmulas tenham maior probabilidade de ter dificuldade para ter um bom controle de peso e terão maior probabilidade de desenvolver qualquer doença cardiovascular, desde obesidade, diabetes, resistência à insulina, colesterol alto, pressão alta. Então, fica muito mais suscetível a isso, todas essas doenças que são relacionadas à obesidade e à resistência à insulina. Também teve um estudo em ratos em que foi feito um comparativo da ingestão de óleo de coco e de ácido linoleico. Vamos lá, óleo de soja, tá? Que tem alta proporção de ômega 6. E o que se teve de resultado foi que eles pegaram e fizeram a mesma coisa que aconteceu com os humanos, né? Então, assim, comparado com os anos 70, a gente teve um aumento de 1 a 3% que tinha na época de consumo desse ômega 6, que eu falei para vocês que era em torno de 2 quilos por ano. De 1 a 3% a gente teve um aumento para 8% das calorias de ingesta de consumo diário, certo? Que representa aqueles 13 quilos por ano. Ok, a gente teve esse aumento. E aí eles fizeram esse estudo com os ratos, pegaram e aumentaram de 1% para 8% a ingesta desse ômega 6 e o resultado foi que aumentou a engorda desses bichinhos. Não foi de todos, mas a maioria engordou. E essa maior ingestão do ácido linoleico parecia mascarar a sensação de plenitude neles. E aí acabava que as células adiposas cresciam, elas aumentavam de tamanho, dando mais espaço para poder engordar. Então, o que eles perceberam ao final do estudo com os ratinhos foi que o consumo do óleo de soja, do ômega 6, do ácido linoleico, aumentou a obesidade e o diabetes e foi mais prejudicial para os bichinhos do que o óleo de coco, que é uma gordura saturada. Só vamos lembrar de uma coisa, eles são roedores, certo? Camundongos, eles não têm na alimentação deles gordura refinada, não tem gordura processada, eles nunca vão ter acesso a fazer óleo de coco ou óleo vegetal. Então, óbvio que óleo de coco ou óleo de soja vai fazer mal para eles. Então, nesse comparativo qual dos dois fez mais mal? Aquele que era o ômega 6, fonte de ácido linoleico, gordura insaturada, que é um ácido graxo poliinsaturado, ou o óleo de coco, que é uma fonte densa em gordura saturada.
E a realidade é que a gordura saturada foi menos prejudicial do que a gordura que vem de plantas, né? Ambas refinadas.